eu gostaria de falar uma coisa que eu penso de extrema importância, e até sobre isso, eu tenho um programa na web, quem quiser depois ter a oportunidade de assistir, é Momento Arbitragem. O Marcelo falou que a gente vive uma onda, um momento, e é esse momento mesmo das soluções alternativas. O nome do programa é Momento Arbitragem, é simples, batendo no YouTube Momento Arbitragem, vai chegar o programa, ou se preferirem, pode acessar o meu site, momentoarbitragem.com.br. E um dos programas que eu publiquei foi uma pesquisa que eu realizei com faculdades de Direito de todo o Brasil, de norte a sul, olhando todos os estados e fazendo um apanhado de uma amostra com rigor científico, de uma amostragem que nos desse um retrato sobre o ensino jurídico no Brasil e a inserção do estudo da conciliação, mediação e arbitragem e outros meios alternativos na formação jurídica. Bom, nesse apanhado que eu fiz, eu tive a percepção, pelos dados colhidos, de que apenas 45,7% das faculdades hoje têm previsto no seu currículo uma disciplina que contemple o estudo da mediação e arbitragem. Quando eu falo apenas, claro, 45% é um número expressivo, mas se nós entendermos que estamos entregando à sociedade mais da metade dos bacharéis ainda ignorando esse assunto, aí sim nos impactamos em dizer, é muito pouco, porque estamos entregando à sociedade um profissional que não está moderno o bastante para entender o conflito sobre todas as faces e entender que resolver esse conflito é muito mais do que simplesmente dizer quem está certo, quem está errado, em que medida está certo ou errado, porque está ignorando, naquele gráfico que o Marcelo colocou, a possibilidade da solução por interesse. Está apenas trabalhando a solução do poder e, efetivamente, a solução do direito, e não a solução por interesse. E, na maioria das vezes, quando nós paramos para refletir sobre os nossos problemas, os interesses estão acima do que as próprias razões que vêm do direito. E se a sociedade quer isso, então deixar de entregar à sociedade um profissional suficientemente preparado para entender que resolver o problema pode ser não sobrepor uma ideia de outro, mas simplesmente compor a solução de uma forma que atenda às aspirações dos dois, aí sim, perfeitamente, nós estaremos entregando à sociedade um profissional pelo menos pronto para olhar o problema sob todas as óticas e em cada caso identificar aquela situação de solução que é a mais recomendada para aquele problema. Nesse estudo também nós verificamos um outro dado importante. Apenas, e isso é muito alarmante, apenas 6,9% das faculdades de Direito do Brasil incluíram mediação e arbitragem na prática profissional. Então, se só 45% incluiu o estudo de mediação e arbitragem, na prática profissional, apenas 6,9%. Claro que se o cara olha apenas teoricamente, vai para o mundo profissional, chega lá, alguém bate no seu escritório e fala, eu estou com um problema, como eu resolvo esse problema? Aquele novo profissional que nunca vivenciou uma experiência de solução alternativa, muito provavelmente não se sentirá confortável, seguro, para recomendar aquele caminho de uma solução consensual, de uma solução alternativa para resolver o problema, porque ele não vivenciou e ele não se sente confortável ou preparado bastante para poder encaminhá-lo por aquele caminho de solução. Claro que isso é nocivo para a sociedade. A sociedade não quer mais isso. As empresas não querem mais isso. E o poder público também não. Marcelo falou um dado super importante. Nós temos, completando esse ano de 2014, segundo as previsões do Conselho Nacional de Justiça, 100 milhões de processos. Qual é a nossa população? 200 milhões. Cada processo tem que ter pelo menos 2 partes. Ora, todo mundo está na justiça.
Olhando friamente, todo mundo está na justiça, porque 100 milhões vezes 2 são 200 milhões de partes, né? Claro que tem gente com muitos processos e outros sem nenhum, graças a Deus, né? E nem todo mundo tem problema que precisa ir para o judiciário, senão estaria sofrendo. E não estou falando mal do judiciário, lá tem profissionais fantásticos, pessoas devotadas e dedicadas. Meu pai é magistrado, então não estou falando mal disso. Estou falando mal do sistema como concebido, que naturalmente não consegue entregar à sociedade a resposta a tempo e modo como a sociedade quer e precisa. Então, é muito caso para pouca gente para resolver, para pouca estrutura, para pouco tudo. Naturalmente, que você implica em um tempo de solução muito mais demorado e um custo para a sociedade muito mais caro, naturalmente. Então, a sociedade quer. Se nós prepararmos os novos bacharéis em Direito e os profissionais de todas as áreas de formação, e aqui eu quero chamar a atenção daqueles que são estudantes de administração, de engenharia e de arquitetura desta instituição de ensino superior, porque está na mão de vocês, muitas vezes, a equação de diversos problemas que vão bater lá no judiciário. Grande parte dos problemas vem exatamente da má gestão nas empresas, vem das soluções que envolvem construção civil, empreendimentos imobiliários, etc., que vão parar no judiciário. São muitos e muitos e muitos casos. Então, está na mão de vocês equacionar esses problemas. Então, entregar à sociedade profissionais com uma qualificação que possam entender que resolver um problema pode não ser necessariamente delegar um terceiro responder por aquele problema, e sim sentar colaborativamente com a outra parte e tentar construir uma resposta que atenda ambas as aspirações, vocês terão muito mais felicidade. Olá, hoje é dia 11 de agosto, dia do advogado. Estamos aqui na Faculdade ESPLAN em Brasília. Viemos aqui dar uma palestra no curso de Direito, no curso de Administração, também de Engenharia e Arquitetura dessa mesma instituição. E eles fizeram isso em homenagem ao Dia do Advogado. O tema da palestra é a mediação e arbitragem no Brasil e suas perspectivas de futuro. E eu estou aqui com o coordenador do curso de Direito, meu amigo, professor Júlio César Molica, que teve a iniciativa de marcar esse evento, nos convidar, e que tem novidades também no curso de Direito daqui, que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Professor Júlio, quero primeiramente registrar aqui de público a minha alegria de ter visitado a ESPLAN, de ter estado presente aqui para falar sobre um tema sobre o qual eu gosto muito, que é a arbitragem, na companhia do professor Marcelo Girardi, que falou sobre mediação. E além de parabenizá-lo, eu quero lhe perguntar, por que você escolheu no Dia do Advogado para falar sobre mediação e arbitragem? Professor Asdrubal, primeiro de tudo, obrigado pela presença, é uma honra recebê-lo aqui no ESPLAN, juntamente com o professor Marcelo Girardi, que falou sobre mediação para a gente. É uma tendência é uma linha que não tem volta, né? Como a gente falou um pouco antes, é o futuro, bem-vindos ao futuro aqueles que conhecem de mediação, aqueles que conhecem de arbitragem. Aqueles que ainda não conhecem estão já um passo atrás. Então o ESPLAN não podia ficar de fora, não podia deixar de implementar, tanto na teoria quanto na prática, a mediação e a arbitragem no curso de Direito. E mais ainda, não só para o curso de Direito, mas também para os demais cursos da instituição, a Engenharia, a Arquitetura, a Administração de Empresas, para que essa novidade, que não é jamais tão novidade, mas essa... Que resolver conflitos não é uma questão só do direito, é uma questão de toda a sociedade, todas as profissões. Exatamente. E a gente sabe que, você falando em engenharia e arquitetura, são as áreas que mais demandam, talvez, a arbitragem hoje no Brasil. Sim, e a própria administração de empresas também, toda a relação até consumerista ou entre empresas, né, é extremamente importante. E aí tem uma novidade interessante, que quando você fez a apresentação inicial na noite de hoje, eu fiquei atento e observei, que foi que o núcleo de prática jurídica daqui incluiu dentro do seu rol de serviço a solução por arbitragem, mediação e arbitragem. Conta um pouquinho sobre isso, por que vocês resolveram incluir isso, até porque
uma pesquisa que eu já apresentei aqui no Momento Arbitragem aponta que apenas 6,9% das faculdades no Brasil incluíram na atividade de prática profissional a mediação e a arbitragem. Então esse exemplo do IESPLAN é um exemplo que demonstra o pioneirismo, a visão de vanguarda da instituição na preparação dos alunos para a mediação e a arbitragem. Professor, essa nossa preocupação em preparar o profissional para o que o mercado hoje demanda, não podia ficar só na teoria, não tinha só como a gente apresentar cursos ou mesmo a pós-graduação ou dentro da graduação a mediação, a arbitragem, a negociação. Então a gente decidiu trazer para a prática jurídica, dentro do IESPLAN, toda essa atividade. Trouxemos então a Central Nacional de Arbitragem, fechamos uma parceria com eles montaram a estrutura dentro do IESPLAN e hoje a gente tem a atuação da prática real, não só simulada, mas também real da arbitragem dentro do IESPLAN, para que os alunos possam aprender efetivamente na prática, não só na teoria. E aí assim conseguir multiplicar esse conhecimento, multiplicar essa ideia da arbitragem e também da mediação. Certo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizo a IESPLAN. O Momento Arbitragem registra essa felicidade e satisfação de ver que uma instituição de ensino está antenada, preocupada em inserir, tanto na teoria quanto na prática profissional, o estudo da mediação e arbitragem, preparando os novos egressos do direito e também dos outros cursos de administração, engenharia e arquitetura, para que possam chegar ao mercado bem atualizados e preparados para interagirem com outras formas de solução de conflito. Parabéns, e fica aqui o nosso agradecimento e o convite para que possam sempre nos encaminhar as novidades sobre o assunto para o Momento Arbitragem. Senhor, fique à vontade, as portas estão abertas, a faculdade é sua. Estamos aí, foi uma honra ouvi-lo essa noite. E você, gostou do nosso programa? Então curta, compartilhe, envie suas sugestões, dúvidas, perguntas e, por que não, críticas construtivas. Terei grande prazer de interagir contigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. E lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, até o próximo programa.